Olá, professor Tiago aqui, falando com vocês mais uma vez. E hoje nós iremos falar sobre células e tecidos animais. Antes de falar de célula, nós temos que falar sobre microscópios. Não tem como falar da descoberta da célula sem mencionar a evolução do microscópio. Supõe-se que o primeiro microscópio foi criado por Hans e Zacharias Janssen em 1591. Pai e filho criou o primeiro microscópio com apenas uma lente. As primeiras observações de material biológico foram feitas por Anton van Leeuwenhoek, que era também um holandês. Tá? Através do microscópio com apenas uma lente, ele observou espermatozoides de animais, glóbulos vermelhos do sangue humano e descobriu a existência dos micro-organismos, como bactérias, células bacterianas, que ficou conhecido como micróbios. Robert Hooke aprimorou o microscópio, construiu um aparelho com duas lentes que permitiu a observação mais ampliada das estruturas e também do material que ele queria analisar. Hooke observou, descreveu e desenhou a cortiça. A cortiça é um material de origem vegetal que constitui a casca das árvores na Europa. É um material que é feito para fabricar rolhas. Ao observar fatias muito finas, Hooke percebeu que a cortiça era formada por inúmeros espaços vazios, inúmeros compartimentos vazios, como se fossem buracos. E ele chamou esses buracos, esses compartimentos vazios, de células, que vem do latim cella, que significa cômodo fechado. Tá? Os buracos hoje a gente sabe que seriam compartimentos formados pelas paredes celulares vegetais das células mortas. E hoje sabe-se que o interior celular é rico em estruturas, tá? Como nós veremos, a presença de algumas organelas. Com a evolução e desenvolvimento dos microscópios, observaram grande diversidade de formas, de cores e funções das células. Hoje, nós temos microscópio óptico, microscópio eletrônico, que permite um aumento muito maior. Tá? Com esse aprimoramento dos microscópios, além das formas, cores e funções, também foi possível observar e descobrir o material gelatinoso que compõe o citoplasma e também o núcleo, parede celular e membrana plasmática. A partir dessas análises, dessas descobertas, foi criada então a teoria celular. A teoria celular diz que todos os organismos vivos são formados por células. As células são as unidades morfológicas e funcionais dos organismos vivos e todas as células surgem de outra pré-existente. Isso quer dizer que tudo que tem vida, todo organismo vivo, tem ou é formado por célula. As células são as unidades morfológicas, são as unidades básicas que vão dar forma e também vão ditar a função dos organismos vivos. E não tem como surgir uma célula do nada. É necessário que haja uma célula anterior para dar origem à outra. Ok? A célula possui algumas estruturas, algumas partes. As principais, comuns a praticamente todas as células, são a membrana plasmática, que delimita a célula, protege e permite a entrada ou a saída de substâncias. Tá? O núcleo, que contém o material genético. No caso, o material genético seria responsável pelas características da célula. E o núcleo também controla as atividades e funções da célula. E o citoplasma? O citoplasma seria um composto gelatinoso à base de água com substâncias dissolvidas e onde são encontradas as organelas. Nós dividimos as células em alguns tipos. A célula procariótica ou procarionte e eucariótica ou eucarionte. A célula procariótica difere da eucariótica porque a célula procariótica não possui núcleo delimitado, não possui membrana nuclear. O material genético ele é disperso no citoplasma. Tá? Ele fica no nucleóide, que seria um núcleo não separado, não delimitado.
Além disso, algumas células procarióticas podem ter uma parede celular externa. Já as células eucarióticas possuem o núcleo bem formado, possuem uma membrana nuclear que delimita o material genético no seu interior. A diferença da célula vegetal para animal, que são duas eucarióticas, porque possuem núcleo, é que a célula vegetal possui parede celular, foi formada por celulose, além disso possuem vacúolos e plastos, que são responsáveis por acumular substâncias nutritivas e pigmentos fotossintetizantes, como cloroplasto, que possui clorofila necessário para realizar a fotossíntese. A célula animal não possui vacúolo, nem cloroplasto, nem parede celular. Certo? Aqui só uma comparação mais visual da diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Nós vemos o núcleo nas duas, citoplasma nas duas, a membrana plasmática nas duas, mas na vegetal nós temos a parede celular, que no animal não tem, vacúolo, que no animal não tem, e cloroplasto, que na animal não tem. Mas o animal possui flagelo, que auxilia na movimentação. Ok? Agora nós vamos falar de tecidos. Os tecidos seriam o agrupamento de células com as mesmas características. Seria um grupo de células semelhantes, altamente integradas, que desempenham uma determinada função. E os tecidos são encontrados somente em organismo multicelular. Por exemplo, não é encontrado em bactéria. Bactéria é unicelular. Não é encontrado em ameba, que tem só uma célula. Há necessidade de ser organismo multicelular. Okay? Além das células, os tecidos também possuem outras estruturas e substâncias que vão auxiliar na execução de suas funções. Olhando essa organização do indivíduo, nós vemos que a célula é a unidade primordial, a unidade funcional e morfológica. A união de células semelhantes forma o tecido. A união de tecidos vai formar um órgão. O conjunto ou união de órgãos forma o sistema e o conjunto e união de sistema vai formar o organismo. Os tecidos animais, o homem, por exemplo, tecido humano, nós temos quatro tipos, nos vertebrados, nós temos quatro tipos principais de tecidos. Seriam o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o tecido muscular, sendo que cada um possui ou apresenta a sua variação. Começando pelo tecido epitelial, o tecido epitelial é responsável pelo revestimento do corpo. Ele é responsável também pelo revestimento de cavidades, que permite a proteção, a capacidade de absorção, a percepção de sensações e produção de secreção. Tá? É o que reveste, é o tecido mais externo do corpo. Tá? Ele é formado por células justapostas, onde há pouca substância entre elas. Não há nada entre uma célula e outra. Ou se tem, é muito pouco. Que a gente pode observar nessa micrografia. Somente a membrana entre uma célula e outra. Tá? Então, o tecido epitelial, ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial de glandular, tecido epitelial glandular. Uma outra característica é que o tecido epitelial, tanto de revestimento quanto glandular, ele é avascular, não há vaso sanguíneo no tecido epitelial. Lembrando que nesta figura aqui, nós temos a epiderme e a derme. A derme não é tecido epitelial, é tecido conjuntivo. Então, os vasos sanguíneos não estão na derme, ou não estão na epiderme, estão na derme. O tecido de revestimento, tecido epitelial de revestimento, é formado por células dispostas muito próximas umas das outras, o que vai permitir recobrir superfícies externas e também revestir cavidades internas e canais, como a pele, mucosa do interior do intestino, os vasos sanguíneos e etc.
como visto na micrografia. Outro tipo de tecido epitelial, o glandular, é um tecido de revestimento no qual algumas células especializaram-se em produzir determinadas substâncias, como visto na figura. Tecido epitelial, algumas células se especializaram em produzir substâncias, tá? Formando as glândulas, que podem ser uma glândula exócrina, que seriam as glândulas que eliminam a substância para o exterior, como as glândulas sudoríparas. As glândulas endócrinas, que são as glândulas que eliminam a substância no interior dos vasos sanguíneos, tá? Como o pâncreas. Ou a outra glândula que produz substância e elimina no interior do vaso sanguíneo. E tem as mistas. As mistas têm função tanto endócrina quanto exócrina ao mesmo tempo. Como o pâncreas. O pâncreas ele produz insulina, que é despejado na corrente sanguínea, os vasos sanguíneos, e produz suco pancreático, que é eliminado de forma exócrina, eliminado para auxiliar a digestão dos alimentos. Aqui nessa micrografia nós observamos as células glandulares, o espaço onde é eliminada a substância, espaço vazio, seria um vaso. Outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo encontra-se amplamente distribuído pelo corpo e está envolvido em diferentes funções, como o preenchimento, o transporte, como o tecido sanguíneo, reserva energética e isolamento térmico, como o tecido adiposo. Então, o tecido conjuntivo é formado pelo tecido adiposo, tecido sanguíneo, conjuntivo denso e conjuntivo frouxo, que seria um conjuntivo propriamente dito, tecido ósseo e tecido cartilaginoso. Vamos começar sobre falar tecido conjuntivo propriamente dito. É o tecido que vai formar os tendões e ligamentos e também vai unir alguns órgãos e tecidos. É o tecido que vai fazer a ligação entre tecidos, entre órgãos. No caso dos tendões, eles vão ligar o tecido muscular ao osso. Após o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o tecido cartilaginoso, que é encontrado nas cartilagens e tem função de sustentação, sendo que em alguns casos a cartilagem pode ser substituída por tecido ósseo. Nos adultos, a cartilagem está presente no nariz, sustentando o nariz, nas orelhas e também está presente na traqueia e nos brônquios. E também pode estar presente ou está presente revestindo as extremidades de alguns ossos. Além disso, permite o deslizamento das articulações quando está revestindo as extremidades dos ossos e também é importante para amortecer o impacto entre vértebras e articulações, principalmente a articulação do joelho. Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo sanguíneo, que é um líquido formado por células sanguíneas que flutuam livremente no plasma, como as células vermelhas e as células brancas. As células vermelhas ou hemácias e as células brancas ou leucócitos. Leucócitos são importantes na defesa do organismo. E por último, tecido conjuntivo, a gente tem o tecido adiposo. O tecido adiposo é formado por células que acumulam gorduras. Além de servir como reserva de lipídios e energia, o tecido adiposo também é importante para isolamento térmico. Ok? Visto o tecido conjuntivo, nós veremos agora o tecido nervoso. O tecido nervoso é responsável pela coordenação de diversas funções do nosso organismo, através da recepção e transmissão de impulsos elétricos. O tecido nervoso é especializado em conduzir mensagens de uma parte do corpo a outra parte com a velocidade aproximada de 100 metros por segundo. O tecido nervoso é formado por neurônios, que são as células nervosas responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, como nós podemos ver
neste desenho, o neurônio é formado por corpo celular, dendrito e axônio, e a outra célula nervosa são os gliócitos ou células da glia, que são responsáveis por envolver o neurônio, formando a bainha de mielina que vai auxiliar na propagação do impulso nervoso e também nutrir os neurônios. Então, neurônio e células da glia ou gliócitos. Ok? Os impulsos nervosos, eles são transmitidos através das sinapses, que são conexões estabelecidas, que podem ser estabelecidas entre um neurônio e outro, entre um neurônio e uma fibra muscular, ou o neurônio e uma célula glandular. E essa informação é transmitida do neurônio para outro neurônio, ou para outra célula, ou para uma fibra, através de mediadores químicos ou neurotransmissores. A partir do momento que houve a transmissão do impulso, os neurotransmissores eles são decompostos pelo organismo. Nessa fotomicrografia você observa o corpo celular do neurônio e os dendritos. O próximo tecido é o tecido muscular, que vai auxiliar na movimentação do corpo e de algumas estruturas e também permite a sustentação. Tá? E essa movimentação é realizada por meio da contração e relaxamento das suas fibras, a fibra de actina e miosina. Ele é dividido em tecido muscular estriado cardíaco, muscular não estriado ou muscular liso e o muscular estriado esquelético. O muscular estriado cardíaco é um músculo onde a contração involuntária, quer dizer que você não manda na contração, ela acontece mesmo que você não queira. Ela forma, esse tipo de músculo forma a musculatura do coração e os batimentos cardíacos mantêm a circulação do sangue no nosso corpo. Então você não decide se o coração vai parar ou não de contrair. É involuntário. Você não tem poder de ação sobre o seu coração. Literalmente, você não manda no seu coração. O tecido muscular liso ou não estriado também possui contração involuntária e está presente nos órgãos viscerais internos, como esôfago, estômago, útero, vasos sanguíneos. Tá? Também contração involuntária. Você não manda na contração desses órgãos que possuem esse tipo de músculo. A contração vai acontecer independente da sua vontade, assim como a contração do coração. E o último tipo de tecido muscular é o muscular estriado esquelético, onde a contração ela já é voluntária. Você decide. A contração ela vai acontecer caso você queira ou se você não quiser, não há contração. Você decide, você opina. Você tem poder sobre a contração do músculo estriado esquelético. E esse músculo vai formar os músculos que estão ligados à estrutura óssea, permitindo a movimentação do corpo, como o músculo do braço, o músculo da perna. Você decide quando você quer andar. Você decide quando você quer levantar o braço. Essa contração, então, ela é voluntária. E aqui só para encerrar a fotomicrografia dos músculos estriado cardíaco, liso e estriado esquelético. Vocês podem observar as estrias do músculo estriado cardíaco, a falta de estria no músculo liso e a quantidade de estria de músculo estriado, tecido muscular estriado no músculo esquelético. Ok? Então é isso. Espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, deixem as suas dúvidas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.